Dando continuidade à aula sobre números complexos, vamos fazer aqui a atividade 1, né? Vou dar o exemplo da atividade 1 para vocês conseguirem aí fazer todos os outros itens, tá joia? Então, na aula anterior sobre a introdução, a gente falou que não existia solução para esta equação no conjunto dos números reais, ou seja, vai existir solução num outro tipo de conjunto numérico chamado conjunto dos complexos ou conjunto dos imaginários, ok? Então a gente parou aqui, ó, delta é igual a menos 4. E aí a gente fala que não existe solução, tá? Por quê? Porque quando a gente continua, né, resolvendo lá o b, o que é o b? O x, né? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, tá? Então eu tenho que x é igual a menos 1b, que é menos 6, mais ou menos raiz de menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1, tá? Então vamos aqui dar uma melhorada nessa equação aqui, né? X é igual a menos com menos mais 6 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2, tá? Podia simplificar aqui, né? Deixar o 2 para cá e o 2 para lá. Então ficaria aqui, x é igual a 6 sobre 2, mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. E aí a pergunta, o que se fazer com isso aqui? Tá joia? Então, qual foi a ideia, né? A ideia foi trocar, né, usar um símbolo que eu pudesse substituir naquela equação para mim continuar operando com os números. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 4 e vou reescrever de uma outra maneira. Tá joia? Então, vamos lá. Lembrando que a gente chegou a esse valor aqui, né? Eu vou anotar 6 dividido por 2, 3. Então, eu tenho que a solução aí dessa equação é 3, né? 6 sobre 2, que dá 3. Mais ou menos raiz de menos 4 dividido por 2, tá? Então, vou tentar reescrever esse menos 4 de uma outra maneira para tentar dar continuidade naquela solução ali. Então, menos 4, raiz de menos 4, o que eu posso fazer aqui? Menos 4 eu posso escrever como menos 1 vezes 4, tá joia? Ou, se inverter ali, né? Posso escrever 4 vezes menos 1. Tudo bem? Isso vai dar menos 4. Existe uma propriedade aqui da radiciação que eu posso, né, no produto, desmembrar essa raiz. Então, posso ter raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Tá? Opa, raiz de 4 eu sei. Quanto é a raiz de 4? 2. 2 vezes 2, 4, né? Então, 2 vezes raiz de menos 1, tá? E aí, o que pensaram? Ué, raiz de menos 1, qual é o número que vezes ele mesmo dá menos 1? Não tenho, né? Então, criaram um símbolo para substituir esse carinha aqui, tá? Então, eu vou afirmar para vocês que raiz de menos 1 é igual a i. Então, toda vez que tiver raiz de menos 1, eu vou chamar de i. Então, vou substituir esse 2 aqui, ó, 2 vezes raiz de menos 1, por 2 vezes i. E pronto. Esse vai ser o meu resultado de raiz de menos 4. Então, posso afirmar para vocês que raiz de menos 4 vai ser igual a 2i, tá? Que vai ser uma representação aí dentro dos números complexos. Tá joia? Então, voltando aqui nessa continha aqui, nessa equação, o que eu vou ter agora? Raiz de menos 4, eu vou ter 2i. 2i dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? 2 dividido por 2 dá 1. Né? Então, posso cortar isso aqui. Então, o resultado
né? Qual que seriam as raízes daquela equação que a gente estava trabalhando? x1 e x2 aqui, né? Vamos fazer aqui mais bonito? O professor vai voltar aqui, ó. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que raiz de menos 1 vai ser igual a i. Logo, eu tenho que x era 3 mais ou menos raiz de menos 4 sobre 2. Vou escrever, então, isso como x mais ou menos. O que que a gente descobriu que raiz de menos 4 é? 2i. Então, ficou 2 vezes i sobre 2. O que eu posso fazer? Cortar o 2. 2 dividido por 2 dá 1. Fica 1i. Então, eu vou ter aqui duas soluções. Tá? O meu x1, ou x', tanto faz, e o meu x2 vai ser 3, né? Nesse eu vou pegar o sinal de mais i, e nesse de baixo, 3 menos o i aqui. Então, agora eu tenho que aquela equação do segundo grau, ela possui solução. Então, possui duas raízes. Ou seja, duas soluções. 3 mais i e 3 menos i. Só que essas soluções aí pertencem aos números complexos, tá? O conjunto dos complexos. Então, nessa atividade 1 aí do caderno do aluno, vocês vão fazer o quê? Reescrever a raiz que aparecer aí em forma de i. O que vocês devem fazer? Que nem eu fiz. Raiz de menos 4 ficou 2i. Então, vocês vão seguir esse exemplo aqui, ó. Então, resolvendo aí a letra A da atividade 1. Então, a letra A aí tá a raiz de menos 121. O que eu vou fazer? Ué, menos 121 eu posso escrever como 11 vezes menos 1. Opa, 11 não, né? 121. Ó, o professor já dá a resposta aí. Posso escrever como 121 vezes menos 1. Joia? O que eu vou fazer agora? Desmembrar isso aqui. Então, isso aqui vai ser raiz de 121 vezes raiz de menos 1. Raiz de 121 é 11. E raiz de menos 1 é o que o professor falou. Vamos chamar de i agora. Então, a solução de raiz de menos 21 vai ser igual a 11i. Essa vai ser a resposta aí da letra A. Então, faça agora a letra B, a letra C e assim por diante. Tá joia? Bons estudos!